Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar do padrão observador. Bom, o padrão observador ele define um propósito de notificação, um para muitos. Então, o objetivo dele é quando um objeto muda o seu estado, outros objetos precisam ser notificados de forma automática. Então a gente pode ter essa relação de um objeto alterando seu estado e muitos objetos sendo notificados. E o primeiro exemplo que a gente vai ver aqui da implementação desse padrão é da Motores SA. Ela decidiu que ela criará um alerta sonoro quando o motorista exceder uma determinada velocidade. Se vocês já andaram, por exemplo, de ônibus pela cidade, quando o motorista ele excede uma determinada velocidade, vocês conseguem ouvir um apito. Esse apito é um indicativo de uma velocidade que foi programada para alertar ao motorista que ele ultrapassou a velocidade permitida da empresa. Alguns carros também você consegue programar esse tipo de funcionalidade, né, de notificação. Outras coisas também podem acontecer com a mudança do estado da velocidade. Então, por exemplo, a gente pode ter também uma mudança automática de uma troca de marcha. Então, determinadas velocidades podem causar mudanças, por exemplo, na marcha do carro, né? No caso, por exemplo, de um câmbio automático. E a ideia é que a gente consiga, através da utilização do padrão, que a gente consiga plugar esse tipo de ouvintes. Então, a ideia é que a gente consiga plugar classes de forma muito fácil, né, essa alteração feita dentro do nosso código, onde de repente surgiu uma nova funcionalidade que eu quero acoplar ao meu sistema, que eu quero que seja notificada, que eu consiga fazer isso de uma forma bem tranquila no meu código. Então, essa é uma das funcionalidades que esse padrão traz para a gente. Então, para vocês terem uma ideia geral da utilização do padrão, nós temos aqui a definição de alguns métodos que a gente coloca que são padrões dentro da implementação do Observe. Então, por exemplo, eu tenho adicionar observadores, remover observadores e notificar todo mundo. Então, quando eu tenho uma implementação do padrão Observe, normalmente nós temos um conjunto de pelo menos esses três métodos aqui. Esse cara aqui é a classe concreta, né? Estou fazendo aqui de forma abstrata para a gente ter uma generalização e eu poder reaproveitar isso em outros lugares no meu sistema. Aqui eu tenho a minha classe concreta. Esse cara aqui é o cara que eu quero monitorar. Então é quem você quer monitorar. Por exemplo, no caso lá do nosso exemplo do carro, se eu quero emitir o alerta sonoro, eu preciso monitorar a velocidade. Então eu vou ter que monitorar o velocímetro. Então a gente vai perceber que esse cara aqui, ele vai virar, na verdade, o velocímetro. E sempre que esse cara aqui ocasionar uma determinada mudança de estado dele, ou seja, mudança na velocidade dele, ele vai notificar os observadores. Quem é que precisa ser notificado? E aí, no caso, a gente vai ver que aqui pode ter, por exemplo, o alerta sonoro, né? O cara que emite o alerta dado que eu venho aqui com uma notificação da minha classe que eu estou observando, beleza? Então, do lado de cá, eu tenho quem precisa ser observado. Então, vamos dar uma olhadinha no exemplo, né? Então, ó, eu tenho lá no meu velocímetro, quando atingir 70 km por hora, eu quero que esse cara emita um alarme sonoro. Eu posso fazer com que ele desacelere em uma determinada velocidade. Eu posso programar também para, dado determinadas velocidades, eu mapeio para uma determinada marcha no carro. Então, para que ele troque de marcha de forma automática. Tudo isso com base na velocidade que o carro está. Então, pessoal, vamos lá. Como eu falei, eu preciso de ter quem é que eu estou querendo monitorar, ou seja, quem são os objetos observáveis. E do lado de cá eu tenho o observador, que é o cara que vai ser notificado quando um determinado estado mudar aqui. Então eu tenho o método que adiciona observadores. Então, dado que eu tenho um
monitor de velocidade aqui, que pode fazer um alerta sonoro, que pode trocar de marcha, que pode fazer determinadas, né, várias coisas. Eu preciso de adicionar a lista de observadores aqui. Então, eu sempre vou ter uma lista de observadores aqui. E, eventualmente, se eu quiser remover, né, desabilitar esse observador, eu posso removê-lo dessa lista. E eu preciso de um método que vai notificar todos os meus observadores, beleza? Então, a minha classe observável, que é a classe que implementa quem é que vai ser observado, né? Eu preciso de um array daqueles objetos observadores. Por quê? Como eu falei para vocês, esse padrão, ele busca essa generalização. Então, eu posso adicionar aqui o Speed Monitor, que é esse cara aqui que vai emitir o meu alerta sonoro, e eu posso adicionar aqui também o cara que vai ser notificado para troca de marcha. Eu posso notificar diversos monitores aqui. Então, como eu posso adicionar esses monitores aqui, eu fico bem flexível no meu código em termos de evoluir outras classes para serem notificadas em caso de mudança de velocidade. Aqui embaixo eu tenho um método que vai remover, caso eu não queira mais que aquele cara seja notificado. E aqui, pessoal, eu tenho um método que notifica todo mundo. É esse método aqui de notificação, notify. Esse cara aqui, o que ele vai fazer, pessoal? Ele vai simplesmente percorrer a lista de monitores, que são os objetos que eu preciso notificar, e para cada um eu vou chamar o objeto e na nossa implementação do padrão a gente padronizou que ele vai fazer um update. Então aqui na nossa classe, né, na nossa interface, todos os monitores precisam implementar o update. Para que isso, pessoal? Para que se eu quiser adicionar um novo monitor, esse monitor ele é obrigado a ter esse método de update e aí quando ele for percorrer esse for aqui, ele já vai ter esse método de update aqui, então eu não vou ter problemas com a chamada desse método. E aí, pessoal, passando o próprio objeto, ou seja, nesse caso aqui específico, eu vou estar passando o próprio velocímetro. Para quê, pessoal? Para eu poder pegar as informações dele. Então, eu posso pegar, por exemplo, a informação da velocidade atual desse cara. E aí, pessoal, aqui a gente pode perceber agora a implementação do nosso velocímetro, né? Então, o nosso velocímetro estende a nossa classe observável, essa classe que a gente acabou de ver aqui. Dentro dele eu tenho a velocidade atual, é um atributo aqui dele, e quando a gente tiver uma troca na velocidade, ou seja, eu troquei a velocidade, o que eu preciso fazer, pessoal? Eu preciso notificar todos os meus observadores. Então aqui fica a lógica da notificação. Então quando eu chamar Notify Observers, o que vai acontecer? Esse cara que vai ser chamado, ele vai percorrer toda a lista de monitores passando o próprio objeto. Esses monitores vão poder pegar essa informação aqui através do método getCurrentSpeed. Então eu vou conseguir pegar a velocidade e aí a lógica do que fazer com essa velocidade atual vai estar toda dentro desse monitor. A gente tem a implementação do monitor, de um monitor. Então eu tenho aqui que o speed alert dele é 70. Então, quando for chamado lá pelo meu velocímetro, o método update passando o próprio velocímetro, então aqui, ó, como vocês podem ver, a gente está fazendo um cast do que está vindo aqui do método update para o velocímetro. Então aqui eu tenho o velocímetro e aí eu consigo pegar quem, pessoal? A velocidade. E aí eu posso agora criar a minha lógica, né? Então aqui eu posso verificar se a velocidade atual ela é maior do que a velocidade que eu defini aqui. Se for, eu posso emitir um alerta, né? Olha, você está dirigindo muito rápido. Posso emitir um alerta sonoro, né? Ou posso colocar alguma outra mensagem que eu quiser. Então aqui fica toda a lógica que eu preciso com base na alteração de informações do meu velocímetro. E aí perceba, pessoal, que aqui eu posso, se eu quiser, né, como eu falei, eu posso implementar esse observer, né, essa interface, e, por exemplo, implementar aqui a troca de marchas, né? Então, dentro desse update aqui, eu posso, com base na velocidade, por exemplo,
colocar a troca de marcha. E aí percebam como que o meu código fica bem flexível em termos de eu adicionar monitores, remover monitores. E aí, pessoal, para eu poder, por fim, para eu poder utilizar, instanciar esses objetos. E aí, pessoal, eu tenho aqui o meu monitor, o meu alarme de velocidade. Aqui eu tenho o meu velocímetro e aí eu adiciono ao meu velocímetro esse meu monitor. E aí toda vez que eu trocar a velocidade, o que vai acontecer? Ele vai ser chamado, o método update do meu monitor vai ser chamado e aí ele vai fazer o que tem que ser feito. Então, pessoal, só para vocês verem como seria adicionar um outro monitor, eu coloquei aqui o Automatic Gearbox, que é a troca de marcha automática. E aí o que eu vou ter, pessoal? Eu vou ter o método update, passando o velocímetro, speed meter, e aí eu faço um cast só para poder pegar a velocidade, para poder acessar os métodos dele. E aqui eu consigo colocar aquela lógica de troca de marchas. Então, eu consigo facilmente aí adicionar novas funcionalidades ao meu aplicativo, ao meu software. Beleza, pessoal? Valeu!